Então, a história completa de Hollow Knight, do um cara que analisa, que eu acho que ele fala de Hollow Knight, tá? A foto dele é de Hollow Knight. Então, vamos ver Você já sobre se o que sentiu é. apaixonado por uma Porra, começou. ideia? Algo tão simples quanto um Começou. conceito que, quando bem executado, gera uma obra de arte. Ok, e 2 agora anos sim, atrás, começa a você já outra. se sentiu apaixonado por uma ideia? Algo tão simples quanto um conceito que, quando bem executado, gera uma obra de arte. 2 anos atrás, essas foram as primeiras palavras que eu falei aqui nesse canal. Agora, completamos um ciclo de 2 anos de existência de um cara que analisa. Eu não sabia ao certo como agradecer a todos vocês que estão comigo nessa jornada. Então, vamos fazer o que fazemos sempre: conteúdo. Dessa vez, não teremos firulas. Contaremos a história Esse cara completa é de tipo Hollow Knight, PNG desde a tuber. origem desse universo como conhecemos, até os diversos finais do jogo, aonde abordaremos tudo que envolve a trama Ramon, isso vai principal ter dessa spoiler do obra de arte. Panteão? Esse é um vídeo feito por amor ao melhor jogo É que que eu você já se joguei na minha ferrou. vida. Entretanto, ele também é um grande obrigado a você que tá assistindo. Essa é a história completa de Hollow Knight. A Bíblia do Hollow Knight aí, que a galera sempre hype assistindo. Disclaimer: várias Eu vou ter partes que tirar a desse roupa. início são parecidas com o primeiro vídeo em estrutura. Também iremos distinguir os fatos de teoria com indicação aqui, para vocês saberem direito o que é fato comprovado e o que pode não ser. Deixo claro que a ordem de alguns eventos foram encaixados na história de maneira arbitrária, pois não se possui uma linha do tempo correta ser para os tudo. acontecimentos. Agora, vamos para o Mano, então eu vou conteúdo. ter que pausar na hora do Panteão. Ou será que eu tomo um spoiler e é isso? Antes, precisamos entender as 3 energias que existem no mundo de Hollow Knight, e são essenciais para entender como as regras do mundo são definidas: alma, vazio e essência. Alma é a força vital das criaturas, que é representada por uma energia branca no jogo. Ela pode ser manipulada, armazenada e liberada dependendo do nível de conhecimento e divindade da criatura que a ela pertence, também podendo ser extraída de seres vivos. Vazio é poder Ai. puro condensado, uma energia tão forte que tomou forma líquida e possui propriedades incomparáveis nesse mundo. Ela pode ser controlada, moldada, alterada sua forma física, podendo ficar sólida e entregue ordens de comando. Pensamentos podem ser encravados nessa energia e ela os seguirá. O vazio será muito importante mais para frente. Já a essência é uma energia ligada aos sonhos. Ela pode ser controlada assim como a alma, porém possui uma fonte externa ao corpo vivo. Essa fonte é o mundo dos sonhos, um mundo que existe na mente de todos. E esses mundos são interligados pela essência, fazendo com que os sonhos de alguém possam ser acessados por outros, dependendo de quão bem eles saibam utilizar a essência. Agora que temos isso definido, podemos começar a contar as coisas em ordem de acontecimento. O último registro que se tem de uma civilização em Hollow Knight é através dos totens de alma e ovos arcanos. Esses são conhecidos por pertencerem a uma civilização muito antiga. Tipo, eu acho que esses ovos... então, exatamente. São antes do que da onde a gente tava. Tipo, antes da gente estar onde a gente tá. Quer dizer, vamos lá. Se a gente joga em Orne, Hollow West. Mas antes teve outra coisa. E depois essa coisa foi... E teve outra coisa. Tipo, foi indo e vindo, indo e vindo. Extinção, volta, extinção, volta. Igual no mundo, tá ligado? Que tinha os animais lá, tinha os negócios. Aí, pum, extinção. Aí veio uma... Igual no mundo mesmo. Acho que é isso que rolou. Que adorava o vazio como algum tipo de divindade feita de puro poder. Essa civilização habitou o abismo e parecia conviver com o vazio de forma pacífica, catalogando, construindo monumentos e estátuas que abrigavam fontes de vazio. Também é importante notar a propriedade dos totens criados por eles em estocar e liberar alma. Talvez os habitantes do abismo possuíssem alma e precisassem se livrar dela para entrar em sintonia com o vazio. Quem sabe, eles até mesmo se fundiam com o vazio em certo nível. Entretanto, por motivos ainda desconhecidos, esse povo deixou de existir em algum momento, e até hoje não sabemos quanto tempo durou sua existência, ou quando, exatamente, foi sua queda. Mas uma coisa que temos conhecimento é que depois da queda dessa civilização, a Radiância surgiu. Ela é o primeiro ser superior que possuímos registro. Sendo uma criatura formada da mais pura essência, ela resume sua existência ao mundo dos sonhos, não podendo se manifestar completamente no mundo físico. Apesar disso, ela ainda podia exercer influência no mundo físico, e a partir Calma. Radiância, boss final, só existe no mundo dos sonhos. Então por que a gente tá selando ela? Tipo, o objetivo não era... Eu pensava que ela ia sair do mundo dos sonhos. Ué?
partir dessa influência e da luz da radiância, a raça das mariposas foi criada. Agora, se você me perguntar como foi, eu não vou saber responder. Deve ter sido tipo, puf, surgiu. Independente, essa nova raça possuía a Aquele bicho é uma mariposa. Esse último da direita aí. O que tá embaixo de mim. Nossa, odeio ele. Surgiu. Independente, essa nova raça possuía a ligação com a essência do mundo dos sonhos e residia no mundo físico, se tornando assim uma ponte entre os dois mundos. As mariposas prosperaram durante muito tempo. Adorando a radiância e recebendo sua luz em troca, a relação do ser superior com suas filhas era sustentável e favorecia as duas partes. Elas eram uma raça pacífica, refletindo a natureza de sua criadora, não entrando em conflitos e sempre mantendo a paz. Entretanto, em algum momento as mariposas coletivamente sonharam com o futuro e tiveram uma previsão. Um portador de outra espécie guiaria sua raça e o mundo para a salvação. E para esse portador, elas criaram o Ferrão dos Sonhos, uma arma que permite quem porta ouvir, entender e adentrar o sonho de outros. Até esse ponto, as mariposas viviam em paz e harmonia com sua criadora. Durante esse tempo, outras criaturas também habitavam aquelas terras. Uma tribo guerreira e orgulhosa, composta de louva-deuses, esses que defendiam seu território com garras e dentes e tinham uma... Mano, eu acho que os louva-deuses, assim, é os bichos mais tier S que tem no bagulho. Eles são muito fodas. Eles são muito bacanas. mentalidade de que apenas os mais fortes merecem respeito, a espécie de fungos que vivia em guerra com as bestas de ninho profundo, esses que apenas buscavam se reproduzir e sobreviver, as abelhas, isoladas em sua colmeia, construindo e cuidando de sua rainha, os filhos do musgo, criaturas nascidas do sonho de um ser superior que já existia naquela época, criando vegetação e seres a partir de seus sonhos, é a mãe deles, também estavam lá as bestas e tecelãs de ninho profundo, que migraram... é a mãe deles? O não é aquele bicho que nos dá um amuleto no jogo? Cara, ele é tão foda assim, eu pensei que era só um pet. Em algum momento, bonitinho. Governados por sua rainha Hera e seu rei, eles desenvolveram sua cultura, suas linhas e feitiços relacionados à música. Dentre os que mexiam com feitiços, os xamãs caracóis também parecem existir desde essa época. Eles que são os manipuladores originais de alma, criando feitiços a partir dela e espalhando seus domínios por diversos cantos Esse dessa daí tá terra. morto, tá, gente? Finalmente, existiam os diversos insetos que encontramos por todo o local. Esses insetos mais normais não possuíam nenhum tipo de inteligência, nessa época, até onde se sabe. Algum tempo após o estabelecimento da tribo das mariposas e dessas outras espécies, um Irme chegou até aquelas terras. Irmes são seres de poder inimaginável no mundo físico, sendo também um ser superior. Esse Irme em específico viajou de muito longe após prever sua própria morte. Ele fez isso pois Irmes possuem a capacidade de prever o futuro até certo ponto. Sabendo de sua morte, o Irme se acomodou no local que hoje é a borda do reino e pereceu. Entretanto, a morte para Irmes é algo diferente. Mais certo, talvez, é dizer que ele passou por uma metamorfose. Uma nova criatura saiu da casca do Irme, essa muito menor, com todo o seu poder condensado nesse pequeno corpo, para que pudesse interagir com os insetos daquela terra. Esse novo ser superior rapidamente declararia o Rei Pálido e buscaria fundar um rei. Então, pera, pior que eu sempre achei isso criatura parecido com a cabeça do rei. Essa muito menor. Eu sempre achei isso, mano, é parecido com a cabecinha do rei. Então é o rei mesmo. Só que, calma. Ele então era um ser superior. Aí ele morreu e da morte dele nasceu o rei. Certo? É isso, eu entendi bem. Com todo o seu poder condensado nesse pequeno corpo, para que pudesse interagir com os insetos daquela terra. Esse novo ser superior rapidamente se declararia o Rei Pálido e buscaria fundar um reino naquelas terras. Essa seria a futura Hallownest. Apenas por pisar... Caralho, ó, mapião. Essa seria a futura Hallownest. Apenas por pisar na Terra, o Rei Pálido expandiu sua influência por toda a área que hoje é conhecida como Hallownest, fornecendo a todos os insetos selvagens
que ali estivessem uma forma de inteligência. Entretanto, antes de seguirmos falando como foi o desenvolvimento do reino, é importante falar que a chegada do Rei Pálido possa ter sido atendida ou até mesmo convidada por outro ser superior. A Dama Branca, rainha de Hallownest, e também um ser superior, talvez tenha sido a primeira criatura a encontrar o rei após ele sair de sua casca. Veja, a carcaça pode ser encontrada aqui na borda do reino, um local coberto de cinzas brancas e raízes. Só que nós sabemos que as cinzas são a carcaça do Irme se decompondo, mas e as raízes? É aí que eu invoco a nossa tão querida teoria e digo que essas raízes são vestígios do que um dia foi a morada original da Dama Branca. E, ao sair de sua casca, o rei prontamente foi recebido já por sua rainha. Pois lembrem-se, os Irmes possuem a habilidade de prever o futuro. Sendo assim, ele morreu no local onde seria de maior proveito, logo ao lado da Dama Branca. Assim, isso explica como o rei encontrou a Dama Branca e também o relacionamento dos dois. É difícil, no entanto, apontar especificamente por onde o rei começou a expandir seu território, mas podemos especular. Levando em conta que a carcaça do Irme é encontrada por aqui e a primeira vista de civilização que possuímos é aqui, não é absurdo dizer que o Rei Pálido começou a estabelecer Hallownest já declarando sua capital, a Cidade das Lágrimas. Estranho como o nome da cidade representa algo que apenas aconteceria após a queda do reino. As lágrimas da cidade não caíam antes da ruína de Hallownest, pois o Lago Azul não vazava para dentro dela. De qualquer forma, essa influência do rei nas terras... Ah, é por isso que pinga? Porque tem um lago em cima? Assim, foda, mas ao mesmo tempo... Porra, mano, os caras foram construir uma cidade embaixo do negócio de água. Eles... já era previsto que ia dar ruim, né? De diversos locais fossem atraídos pelo seu farol de luz. Disse que aos olhos de um inseto normal, o rei era como um grande farol, emanando uma luz que lhes banhava com sabedoria e sapiência. E a distância que esse farol alcançava chegava até mesmo a locais fora do reino. Sendo assim, aos poucos, insetos de todas as espécies mais selvagens se tornaram sapientes ao redor do rei e destinaram sua adoração a ele, pois ele havia lhes dado uma mente capaz de pensar. Logo o tempo foi passando e Hallownest sendo construída, a Cidade das Lágrimas se tornou um pináculo do desenvolvimento civil em Hallownest, com grandes construções para os monarcas, saunas para entretenimento, até mesmo uma pequena casa de música. Gel se estabeleceu como uma moeda do reino, que agora prosperava com o comércio na capital. Nesse meio tempo, o rei começou a tentar expulsar qualquer tipo de influência externa no seu reino, condenando o consumo de sangue vital, uma substância que trazia força e energia para aqueles que o consumiam, como um ato de heresia. Johnny, uma pequena inseto que conseguiu substituir a alma de seu corpo por sangue vital, foi condenada e provavelmente morta por isso. Desde então, seria conhecida como a gentil herege e esquecida numa tumba nos penhascos uivantes. Tal ação do rei talvez revele uma natureza divina no sangue vital, porém, não se possui registros o suficientes para algo concreto. Com as construções cobrindo cada vez mais terreno. Pera, eu entendi a brisa do sangue azul. É só porque é divino e o único deus é ele, alguma coisa assim? Território, habitar a Cidade das Lágrimas acabou se tornando um privilégio para quem era rico. Sendo assim, insetos que eram agraciados com a sabedoria do rei, porém não conseguiam chegar ou comprar seu local na cidade, criavam pequenas vilas em locais ao redor. Assim, surgiu Dirtmouth na superfície e vilas na Encruzilhada Esquecida. Tudo ocorria bem para o rei. Entretanto, seu reino ainda não cobria toda a área que desejava, e esses locais estavam populados por criaturas um pouco mais inteligentes do que seus súditos fiéis. O rei, querendo que seu reinado fosse acima de todos os outros, começou a tentar formar certas alianças. Essas alianças começaram com os filhos do musgo, que mostraram pouquíssima resistência a ela, apenas exigindo que ele não entrasse muito no território a ponto de machucar um. Os fungos, da mesma forma, apenas deixaram o rei fazer seu trabalho, contanto que não entrasse em conflito com eles. O Rei Pálido então viu a oportunidade de trazer insetos de fora daquelas áreas para Hallownest, facilitando seu acesso. Então, foi-se criado o Caminho do Peregrino, uma caminhada que percorre desde Dirtmouth, indo para Caminho Verde, chegando na Estação da Rainha, passando pelos ermos fúngicos, até finalmente chegar na Cidade das Lágrimas. Com um Eles só aceitaram. Tão grande, os cidadãos precisavam de uma forma de locomoção. Sendo assim, o rei construiu grandes túneis entre seus domínios, esses que seriam utilizados por enormes besouros para transportes entre estações. Algum tempo depois, e com o avanço tecnológico, as linhas
linhas de trem também foram criadas. Ok, agora precisamos parar um pouco e respirar. Vamos recapitular como estão as coisas atualmente na nossa linha do tempo em Hallownest. Aqui na Cidade das Lágrimas está o Rei Pálido e a Dama Branca, junto com os aristocratas do reino. Abaixo na cidade estão as hidrovias, que é como se fosse o esgoto, onde todo lixo e dejetos vão. Ermos fúngicos, logo à esquerda, também faz parte do domínio do rei, assim como o Caminho Verde e as Encruzilhadas Esquecidas, logo acima. Esses locais eram ligados pelas estações do Besouro. Também existia uma estação de trem que é de Bacia Antiga Então, que arte até a linda. borda do reino. Todo o resto ainda não faz parte de Hallownest, mas o rei não descansaria até que fizesse. A partir disso, começou novamente a campanha de expansão do rei, dessa vez buscando conquistar outras raças para seu domínio. Primeiro, utilizando de sua luz pálida, ele conseguiu convencer as mariposas a darem as costas para a radiância e passarem ele a adorar ele como sua era a falsa luz. Eu lembro de ter visto um negócio sobre a mariposa lá, a rocinha. Ela fala, a gente venerava a antiga luz, aí apareceu a outra luz. divindade. Então Isso ele fez era com que outro. ela fosse esquecida, enfraquecendo sua luz a ponto de não conseguir influenciar mais o mundo físico. Mas a gente volta na radiância mais tarde, pode ter certeza. Eu já Como fico as tiltada, mariposas eram pacíficas, o rei transformou sua morada na Terra dos Descansos e deu a elas a tarefa de cuidar dos espíritos do povo de Hallownest. Após isso, pouco a pouco, as mariposas diminuíam em número. Entretanto, ainda não se sabe o motivo delas perecerem assim. Logo após, o rei tentou expandir uma linha de trem até Ninho Profundo. Isso despertou um grande ódio nas bestas e tecelãs que moravam lá, iniciando assim o conflito entre Hallownest e Ninho Profundo. Ao mesmo tempo que isso ocorria, o rei e seu exército também entravam em conflito com a tribo dos Louva-a-Deus. Essa guerra se estendeu durante um período desconhecido, mas teve fim. Caramba, mano, vai ser que era mó maneiro pelo que a gente via durante o jogo e aparecia escrito. Não, mano, o cara mó tirando, tá ligado? Assim que o rei firmou um acordo com os Louva-a-Deus, onde ele pararia os ataques à vila caso não fosse permitido a entrada de nenhuma besta de Ninho Profundo em Hallownest. Esses conflitos provavelmente foram um choque de realidade para o rei, agora percebendo que ele não podia ser soberano em Hallownest. Esse pensamento fez com que ele quisesse se afastar de seus súditos, construindo o Palácio Branco na Bacia Antiga e passando a reinar de lá. Apesar dos registros da construção do palácio não serem precisos, é fato que ele foi construído. Ah, mano, ó, e e o Pálido cara foi querendo morar lá colonizar junto com a Dama Branca. os outros Esse lados. momento foi quando o rei decidiu fortificar seu Passando reinado, pano pro rei fundando branco assim aí. a Guarda Real. Dentro das espécies que viviam sob sua vigia, ele escolheu os 5 mais fortes para se tornarem comandantes de seu exército. Esses seriam os 5 cavaleiros reais. Poderoso Agemol, aquele que utilizava uma grande armadura de aço e empunhava uma massa enorme, ele era o mais bondoso na Pica, forma nunca de falar, conheci. sendo considerado até bastante engraçado. Feroz Dria, a mais rápida dos cavaleiros e que tinha a maior Pica, expertise nunca conheci com a agulha também. no reino. Ela tinha a tarefa de cuidar da rainha pessoalmente, levando a relação das duas a ser de lealdade e carinho. Gentil Isma, apesar de não possuirmos informações sobre a sua Pica, personalidade conheci e ela morta. responsabilidades, sabemos que ela foi professora e possível amante de Ogre. Misteriosa Zimir, a que portava o maior ferrão de Hallownest. Ela é estrangeira nas terras, possuindo um sotaque característico e se tornou Mano, cavaleiro. sempre quando eu olho pra ela, eu penso no bigodinho do cachorro de Spy Family. Sempre. Parece muito um bigodinho de algum cachorro. pela Tipo, sua habilidade a cabeça com- dela é o narizinho, aí aqui é a boquinha. Mano, parece muito, se é aqueles E cachorrinhos. por fim, o Leal Ogre. Esse foi o último a ser convocado para os Lisso. Cavaleiros, onde podemos ver sua Lisso. convocação ocorrendo na batalha contra o Defensor Branco. Ele era novato do grupo e sempre buscava se mostrar digno do cargo que foi conferido. Não mas era. tinha muito orgulho de fazer parte da guarda. Odeio Durante o ele. recrutamento da guarda, o rei encontrou quem viria a se tornar sua conselheira e chefe de pesquisa, Monomon, a professora. Não se sabe ao certo a origem de Monomon, Mano, mas o eu visual dela- acredito que ela teve origem no ácido logo abaixo das hidrovias reais. Mano- Afinal, nunca exploramos a fundo aquele local. Ela é meio Ácido cabecinha logo de abaixo, bolha, né? ao certo a Ou origem não, eu tô louco. Ela parece os bichinhos bolha que explode.
de Monomon, mas eu acredito que ela teve origem no ácido logo abaixo das hidrovias reais. Afinal, nunca exploramos a fundo aquele local, e sua morada também é repleta de ácido. Aí Ao se embaixo. tornar chefe de pesquisa, Monomon passou a estudar e catalogar tudo em Hallownest. Com seu aprendiz Quirrell, ela passou a construir os arquivos da professora, uma construção localizada a fundo no que era parte do Caminho Verde, repleta de ácido. Esses arquivos guardariam no futuro toda a informação de Hallownest. Uma das coisas que temos conhecimento que foram pesquisadas por Catarina. Monomon e Quirrell Ninguém são tinha. os cristais do pico de cristal. Eles perceberam que os cristais guardavam certa energia. Diziam ser mais fraca do que a alma, porém menos letal. Esses cristais, apesar de terem energia ou algum poder neles, possuíam um valor para os aristocratas da Cidade das Lágrimas apenas por sua beleza. Isso fez com que um grande esforço de mineração fosse direcionado àquela área, com insetos mineradores conseguindo seu gel a partir da extração desses cristais. A demanda pelos cristais era tão alta que os trabalhadores sozinhos não eram suficientes. Para suprir essa enorme demanda, enormes golems foram construídos para minerar os cristais. Não se sabe exatamente como esses golems faziam a extração. A única certeza que possuímos é que os próprios cristais eram utilizados como um núcleo para energizá-los. Então, após tudo isso ocorrer, Hallownest entrou em mais um momento de estabilidade. A sociedade funcionava, seu rei era adorado, sua guarda cuidava dos cidadãos, e seus inimigos não tinham mais força. O reino seria eterno, assim como o rei desejava. O passado não perdoa, e quem sofre não esquece. Essas duas verdades, o Rei Pálido estava prestes a descobrir da pior forma possível. A gente descobrindo que a radiância era a boazinha o tempo todo. Não se sabe ao certo quando começou, mas sabemos como. Logo acima do Pico de Cristal, no local chamado de Coroa do Reino, o ponto mais alto de Hallownest, insetos mineradores acabariam por abrir caminho por aquelas cavernas até este ponto, para encontrar algo que outrora foi esquecido por aqueles que construíram. Tábulas brilhantes iluminavam o caminho, descreviam algo de origem desconhecida, e grandes arcos de pedra adornavam o caminho até uma estátua. Ela fala, sussurra, lembre-se, luz. Essa estátua foi construída pelas mariposas, durante sua época de adoração à radiância, e o Rei Pálido não sabia a respeito dela. Escondida no pico do reino, essa forma da radiância encravada em pedra seria o catalisador de toda a destruição de Hallownest. Ser lembrada, mesmo por outros que não suas filhas, deu forças à radiância. E com essa força, ela teria influência novamente. E com essa influência, ela teria sua vingança. Repleta de ódio e raiva pelos atos do rei em roubar suas filhas e forçar seu selamento, a radiância começou a entrar nos sonhos dos insetos de Hallownest e corromper suas mentes, transformando-os de volta nas criaturas selvagens que ainda eram, porém muito mais agressivas. Esse evento catastrófico seria conhecido como a infecção. Ela começou fraca, apenas deixando os cidadãos confusos, sem foco em suas tarefas rotineiras e algumas vezes parados sem motivo algum. Conforme a doença progredia, os indivíduos infectados se tornavam pontos de infecção também, fazendo que aqueles ao seu redor também ficassem mais suscetíveis a serem influenciados. Logo, o rei começou a perceber que aquilo era um problema real e que precisava fazer algo a respeito. A primeira tentativa de solução veio através dos pesquisadores no Santuário das Almas, um local dedicado a estudar e controlar as almas. O rei tentou os métodos do santuário brevemente, até mesmo criando a partir de seus poderes um amuleto que emanava a alma sem limites, a alma do rei. Entretanto, o rei viria a perceber que os estudos do Mestre das Almas era perda de tempo, desaprovando sua pesquisa e direcionando sua atenção a outras possibilidades. Cara, era um bostinho esse do Mestre das Almas. O Mestre das Almas se tornasse frágil. Ele ignorou as ordens do rei e continuou seus estudos. Ele, junto com seus discípulos, começou a extrair a alma dos cidadãos da Cidade das Lágrimas e consumir ela, acreditando que os levaria à imortalidade. Assim, o santuário começou a se tornar uma grande pilha de corpos,
Jesus. Devido ao consumo de alma exagerado, os corpos de alguns discípulos começaram a colapsar, se tornando uma massa disforme e sedenta por mais almas. Todo esse desastre ocorreu, pois sem perceber, todos os estudiosos já estavam infectados com a radiância, e a sua influência os levou à loucura. A situação estava piorando, e o rei continuava sem soluções. A Cidade das Lágrimas e todos os outros núcleos de poder do Rei Pálido precisaram ser sitiados. Ninguém entrava ou saía de local algum para não espalhar ainda mais a praga. Isso, no entanto, não veio acompanhado de uma solução. Os cidadãos estavam ficando desesperados com a situação. Rapidamente, os suprimentos foram acabando e as mortes começaram a ocorrer. Em desespero, alguns cidadãos da Cidade das Lágrimas recorreram ao canibalismo, enquanto outros nobres se esconderam em suas moradas chiques, esperando pelo pior. A famosa. Em seu palácio, o rei apenas sabia que algo precisava ser feito, e logo. Como último recurso, ele conversou com sua chefe de pesquisa, Monomon. Monomon, em seu extenso catálogo sobre Hallow Nash, encontrou uma substância que podia ser a solução para o problema, o vazio. O Rei Pálido rapidamente se interessou pela fonte de poder e decidiu estudá-lo. Estudando o vazio, o rei descobriu que ele se comportava de maneira violenta quando algo se aproximava dele, criando grandes tentáculos e se debatendo violentamente para atacar. Mas, quando exposto a uma grande quantidade de luz, ele era estabilizado e se comportava como água. Esse conhecimento levou o rei a construir um grande farol no abismo, com a luz direcionada ao oceano de vazio que existia lá, para que ele pudesse coletar a substância e levar para o seu palácio. Dentro do palácio foi construído uma oficina, onde o rei estudaria e moldaria o vazio, aprendendo as suas propriedades. Enquanto isso ocorria, Monomon também procurava uma forma de melhor entender a praga. Ela compreendeu que a origem da infecção dos cidadãos se dava através dos sonhos. As palavras da radiância corrompiam a mente dos afetados, e juntos com sua Por que luz, tem um colecionador? Não entendi. lentamente induziam Era o quarto dele? Aqui era o quarto o dele? rei a construir lá. O que aconteceu? Construído uma oficina, onde o rei estudaria e moldaria o vazio, Ah, ali aprendendo as o molde do corpo dele. suas propriedades. Praga, ela compreende. Então, pera, Isso ocorria, ele foi feito Monomon pelo também rei? procurava uma forma de melhor entender a praga. Ela compreendeu que a origem da infecção dos cidadãos se dava através dos sonhos. As palavras da radiância tô ficando corrompiam do time a mente dos radiância. afetados, e Lentamente. juntos com sua luz, lentamente induziam a insanidade. Dessa forma, para testar até onde a infecção alcançava numa mente, Monomon utilizou de seus conhecimentos para criar vida artificial, com pensamentos rudimentares. Essas criaturas seriam as águas vivas. Elas apenas pensariam em sua criadora e nada além. Com esses testes, Monomon aprendeu muito sobre a radiância e como seu poder de influência funcionava. O efeito colateral foi que a reprodução das algas vivas saiu do controle, infestando parte do caminho verde próximo aos arquivos. Ah, e parabéns, transformando ele Monomon. no Tu que fez a hoje pior área conhecemos do como jogo. Cânion da Névoa. Com o conhecimento adquirido de diversos testes, o rei e Monomon planejaram uma solução. Eles deveriam dar vida a uma criatura sem qualquer tipo de mente, emoção ou sonhos. Assim, a radiância, ao tentar influenciar esse ser de alguma forma, ficaria presa em sua mente vazia. Mano, simplesmente o selada para pior todo sítio sempre. do jogo, Bem, Cânion da esse era o Névoa. plano. Agora, como exatamente fazer algo vivo, porém que não possua pensamentos ou emoções? Isso o Rei Pálido estava disposto a descobrir na tentativa e erro. Ele, junto com a Dama Branca, produziria uma quantidade insana de sementes fertilizadas, essas que seriam jogadas no abismo, com o objetivo de serem preenchidas pelo vazio, se tornando os receptáculos. Sendo assim, apenas o filho que fosse verdadeiramente vazio por dentro, sem nenhum pensamento ou emoção, conseguiria subir todo o caminho até a saída, enquanto todos os outros morreriam num poço sem fim, que era o abismo. É, eu sei. Parece um plano bastante presunçoso, né? Isso porque é. Sem Mano, nenhuma mas assim, brincadeira. como é que os Esse- bichos nasciam? Tipo, Todo eu me perdi pensamento ou agora. emoção, apenas serem pensando na tentativa e erro. Ele, junto com a Dama Branca, produziria uma quantidade insana de sementes fertilizadas, essas que seriam jogadas no abismo, com o Como assim objetivo sementes de serem fertilizadas? que fosse todo o caminho do abismo. Eu fui burro, tipo, como é que funcionou isso? Sementes fertilizadas. Oi? Alguém explica?
e nasceria algo. As sementes Eu sei. superstiçosas Parece seriam plano princípios bastante de vazio. presunçoso, né? Isso porque sem nenhuma brincadeira, esse foi o plano do Rei Pálido. Pura e simples esperança de que alguém ia chegar ao topo do abismo sendo seu cavaleiro vazio. É isso que vemos no flashback ao adquirir o coração vazio. Nosso personagem falhando por pouco e o cavaleiro vazio obtendo sucesso. Entretanto, antes de continuarmos, é bom falar a respeito do que deve estar sendo uma pergunta grande para vários que estão ouvindo essa parte da história. Existe uma grande parte da comunidade que teoriza e acredita que os receptáculos foram feitos fora do abismo, que seu nascimento se deu no Palácio Branco e que eles treinavam lá para se tornar o Cavaleiro Vazio, até o Rei Pálido olhar na cara de um e falar: esse aqui deu uma risada, joga fora! E ser lançado no abismo imediatamente. Não tô dizendo com regra de que essa teoria está errada, só não é a que eu particularmente acredito. A que faz mais sentido pra mim é essa que a Hornet falou, de que todas as sementes foram postas no abismo sem qualquer vazio dentro delas. O vazio as preencheu, e por isso nós encontramos nosso ovo preto no flashback. E isso criou os receptáculos. Isso também explica o porquê de existirem alguns receptáculos, como o nosso personagem, fora do abismo. Eles teriam conseguido sair antes do Rei Pálido selar o local, mas depois dele ter acolhido o Hollow Knight. Então é por isso que essa parte do vídeo não está marcada como teoria, porque pra mim é a única explicação que bate com a informação da história. Isso explicado, continuem a lore. O Rei Pálido agora possui um objetivo e visão: treinar aquele receptáculo até que ele se tornasse perfeito e pudesse aguentar toda a radiância dentro de si. Esse período, onde o rei esteve por perto dele, no entanto, pode ter sido o grande erro do rei, pois conforme o tempo passava, o receptáculo acabou desenvolvendo afeição pelo seu pai, deixando assim de ser vazio, isso aí eu já mesmo sabia, que o eu rei sou não muito tivesse foda. percebido. O treinamento do Cavaleiro Vazio, apesar de necessário, não era a única medida que seria tomada. O rei sabia muito bem contra quem estava lidando e quais eram as armas de seu inimigo. Mesmo que o Cavaleiro Vazio não sou possuísse muito qualquer foda, não é sentimento, fácil. a radiância sempre poderia ir para outros sonhos depois de ser selada nele. Por isso, ele precisava de uma prisão no mundo físico e no mundo dos sonhos. Essa segunda parte do plano seriam as sonhadoras. As sonhadoras seriam as que se colocariam em sono eterno para poder vigiar a radiância dentro do mundo dos sonhos, com controle sobre a essência e impedindo qualquer movimento dela, além de servirem para fortificar o selo que já existia no local de descanso do próprio Cavaleiro Vazio. Monomon, sabendo de seu dever e com lealdade extrema a seu rei, se voluntariou para ser a primeira sonhadora. O rei agora precisava de mais 2 voluntários, e ele sabia exatamente quais seriam. Durante o conflito com o Nil Profundo, o rei veio a conhecer muito a respeito das tecelãs, sabendo que elas possuíam uma magia fortíssima de aprisionamento através dos selos de ligação. O rei sabia que precisava de Hera como uma sonhadora. Para conseguir Hera, o rei precisava de uma proposta esmagadora, e aquele era o momento perfeito. Durante a infecção da radiância, o rei de Nil Profundo acabou morrendo de causas desconhecidas, deixando Hera viúva e sem uma herdeira. Sem mais nenhuma criatura de sangue nobre em seu alcance, Hera estava destinada a morrer sem deixar um herdeiro em seu local. Então, o Rei Pálido lhe propôs uma troca. Ele teria uma filha com Hera, contanto que ela se tornasse uma das sonhadoras e lhe ajudasse com todas as exigências do plano. Isso, Hera, isso. desesperada por ter uma herdeira, prontamente aceitou a proposta, e ali um pacto foi selado. A filha que viria a surgir da união dos dois seria Hornet. Nascida de Deus e Besta, ela é a princesa de Hollow Knight e Nil Profundo, sendo herdeira por direito de ambos os tronos. Seu parto foi conduzido pela parteira, e ela teve pouco tempo mas para passar realmente, com sua mãe, pois Hera nossa. tinha deveres a cumprir. Com Hera estabelecida, o rei Tipo, eu precisava... pensava que ela era também lá a semente do vazio. Mas não, realmente, o cara foi lá mais uma meter. sonhadora. Para assegurar que não havia nenhuma traição por parte das duas, Monomon sendo estudiosa e propícia a mudança Isso, de Monomon opinião, é muito e foda. Hera literalmente sendo sua inimiga, o rei precisava de olhos dentro do mundo dos sonhos que lhe fossem leais até a morte. Esses olhos, ou olho, que seria mais adequado, seria Lúrien, o atual vigia da Cidade das Lágrimas e aquele que reportava qualquer problema diretamente ao rei. A devoção de Lúrien era absurda, beirando a insanidade amorosa.
poderosa. Portanto, ele seria o candidato perfeito a se sacrificar É pelo macho, rei, é um jurando sua homem. lealdade. Assim, o trio estava completo. Manamon, Hera e Lúthien entrariam em sono induzido eterno para proteger o selo ao redor do Cavaleiro Vazio e tentar conter a radiância dentro do mundo dos sonhos. O local onde o Cavaleiro ficaria selado, no entanto, ainda precisava ser construído. Utilizando seu conhecimento da bacia antiga e do vazio, o rei preparou uma estrutura perfeita para conter o Cavaleiro, um material imbuído com o vazio que poderia ser selado com um selo de ligação, o tornando impenetrável. Essa estrutura seria o Templo do Ovo Negro, a construção que encontramos logo no início do jogo. Depois disso, de alguma forma o rei conseguiu selar a radiância dentro do Cavaleiro Vazio. Sério, realmente foi de alguma forma. Não tem registro nenhum de como isso foi feito exatamente. Fica aí a dúvida se foi um feitiço ou um truque, algo do tipo. Independente, ele conseguiu. Estava feito. O templo era perfeito. O Cavaleiro Vazio era perfeito. O selo das sonhadoras era perfeito. O plano inteiro era perfeito. E ainda assim, ele não funcionou. Definitivamente, esse é o cenário mais desesperador. Não só para o Rei Pálido, mas para qualquer um. Se imagine na pele de alguém que vê um desastre acontecendo em sua frente e tem a responsabilidade de consertar tudo. Ele planeja, estuda suas possibilidades, elabora o plano perfeito, executa esse plano e com tudo isso em jogo, o plano dá errado. É aterrorizante, é suficiente para quebrar qualquer um por dentro. E o rei não era exceção. Pior é saber o motivo da falha do rei. Ele não errou nenhum passo além do primeiro. Sua primeira decisão foi falha. O Cavaleiro Vazio não era vazio. E o tempo que ele passou no palácio junto com O bicho literalmente fudeu todo mundo por amar demais. O maior problema dele foi amar demais. seu filho, somente exacerbou o surgimento de sentimentos no receptáculo. Ele amou não demais. Sendo todo vazio, significava que mesmo a radiância agora estando presa dentro de sua mente no Templo do Ovo Negro, ela ainda podia influenciar o mundo físico, e assim ela o fez. A praga se tornou mais forte do que nunca, dizimando a mente dos cidadãos. Cara, errou. Que bonitinho. A praga se tornou mais forte do que nunca, dizimando a mente dos cidadãos e acabando rapidamente com o que restava da sociedade de Ele ferrou Hallownest. todo A mundo por infecção amar nesse demais. período estava tão forte que ela começou a se manifestar de forma física no próprio mundo. A luz da radiância condensou no corpo dos insetos. Olhos laranjas surgiram. A própria alma dentro dos infectados passou de branca para laranja, até que esse líquido laranja começou a crescer dentro do corpo de cada um, chegando a causar crescimento desenfreado em algumas espécies. Em um ponto, a infecção estava tão concentrada que passou a ganhar sinais de vida própria. Não existiam limites para o ódio e rancor da radiância. Ela iria consumir absolutamente tudo. Nesse ponto da história, se acredita que o Rei Pálido selou a porta do abismo para que ninguém descobrisse seus pecados. Dividiu seu amuleto alma do rei em dois, deixando a outra metade para sua amada, para que eles sempre pudessem estar juntos. O rei não tinha mais o que fazer além de esperar. A Dama Branca, entretanto, não foi para o palácio. Ela, mais do que tudo, sentiu vergonha de participar da carnificina que foi a criação do Cavaleiro Vazio. Dezenas de milhares das suas crias mortas, abandonadas naquele poço de trevas, era algo que ela não podia suportar. Para ela, sua forma de exílio se deu em seus jardins. Ela criou um casulo com suas próprias raízes e se prendeu com amarras. Assim, ela nunca mais poderia gerar... Ela não é muito grande, ou o Cavaleiro Pálido lá, o Cavaleiro Pálido, o Rei Pálido é muito pequeno? Tipo, ela que se encolhia e depois cresceu, ou ele que... Ela se encolhia? Ah tá, o rei era desse tamanho. Ok, obrigado. novas sementes. Dessa forma, Obrigado, ela não Cid. tentaria mais ser mãe. Dria, sua leal defensora, a seguiu até os jardins e manteve sua guarda a todo instante. Durante esse período, em todo canto de Hallownest, a sociedade mudava. Com a infecção dos cidadãos, ameaças constantes começaram a aparecer para quem não era infectado, principalmente a tribo dos louvadeus. No pico da infecção, Os eles Zicas. tinham que proteger sua morada das criaturas infectadas também. Entretanto, vendo
Vendo como os insetos se tornavam mais fortes devido à radiância, um dos lords se sentiu tentado pelo chamado dela. Esse lord era o único macho do grupo e buscava poder acima de qualquer coisa. Ele abandonou sua própria consciência e, junto com um grupo de rebeldes, decidiu aceitar a infecção da radiância para se tornarem mais fortes. Isso levou à sua expulsão e de todos que lhe seguiam. Nesse processo, a filha do traidor ficou para trás, abandonada pelo seu próprio pai. A filha do traidor, no entanto, tinha muito a temer. Ela era apaixonada por Zimir, um dos 5 cavaleiros reais. E esse tipo de relação interespécie é algo que os louva-a-Deus condenam com a morte. Agora, sem seu pai para lhe proteger, as lordes estavam livres para declarar seu julgamento na filha do traidor. Ela foi morta por suas tias e enterrada muito fundo no jardim da rainha, para que sua amada nunca mais pudesse lhe encontrar. A morte da sua amada Calma, quebrou triste. o coração de Zimir. Ela se afastou de seu dever e se trancou em sua casa na Terra dos Descansos, onde ela passaria a eternidade em luto pela morte daquela que mais amou, e sem nem ao menos levei uma poder florzinha dizer pra lá. adeus. E junto com Zimir, a debanda dos outros cavaleiros foi rápida também. Egemol desapareceu do reino, deixando sua armadura para trás, essa que foi roubada por um verme, que passou a utilizá-la. Até hoje, o seu paradeiro é desconhecido. Isma, em algum momento, faleceu e foi enterrada em seu atual local de descanso. Entretanto, é difícil saber se ela morreu antes ou depois da infecção alcançar seu pico. E por fim, Ogrin se viu perdido de todos os seus deveres. Ele tinha muito orgulho de ser um membro dos 5 cavaleiros reais, mas agora não havia mais o que lutar, não tinha como vencer. Sendo assim, Ogrin também se afastou da guarda e montou sua morada logo acima do local de descanso de Isma, para que ele sempre pudesse cuidar da memória de sua professora e amada. Como não havia mais solução, o rei decidiu fugir. Ele utilizou o aprendizado que teve com a radiância para selar seu palácio inteiro dentro de um molde que ele havia construído. Assim, ele poderia ainda viver eternamente em seu pequeno domínio, mas até em seu refúgio pessoal ele não sobreviveu. Consenso sobre a morte do Rei Pálido, ou sequer concordância de que ele está morto, é algo confuso na própria comunidade. Então, minha interpretação é de que o rei foi morto pelos seus moldes. Ele não sabia qual que era o efeito de levar vazio ao mundo dos sonhos. E acontece que isso deixa a substância mais forte, que ele porém tá vivo, também que ele só instável. Os moldes se revoltaram contra o rei, lhe atacaram e mataram-no. Por isso, existem tantos moldes ao redor de seu trono quando o encontramos. É porque uma luta aconteceu aqui. Esse seria o destino final do Rei Pálido. A partir desse ponto, não se acredita que muito ocorreu. Segundo esse ancião, vários aventureiros vieram até Hallownest em busca de riquezas e sonhos, mas esses nunca retornaram. O reino continuou em seu estado de decadência, apenas esperando definhar até a morte completa. É importante mencionar que durante esse tempo, diversas criaturas acabaram sendo atraídas para Hallownest. Um grande inseto pertencente a uma trupe foi dado a tarefa de morrer no reino, para que no futuro um ritual pudesse ser performado. Esse que nós não vamos comentar muito a respeito. Porém, outro viajante notável chegou guiado pelos resíduos do Rei Pálido que ainda eram emitidos do reino. Esse viajante seria a buscadora de deuses. Entretanto, para preservar sua espécie dentro do seu sonho, ela se colocou em hibernação, se trancando em um casulo parecido com um sarcófago. Assim, seu corpo poderia amadurecer e se desenvolver, se tornando mais forte e resiliente. A buscadora e sua tribo, no entanto, seriam muito importantes no futuro de Hallownest. Durante seu aprisionamento, a radiância lentamente se tornava mais forte, até que em algum momento ela conseguiu quebrar a casca do Hollow Knight. Isso ecoou um pulso de energia muito forte. Esse pulso alcançou locais distantes a Hallownest, alcançando um pequeno receptáculo que tinha escapado do abismo muito tempo atrás. Assim, esse receptáculo sente a necessidade de retornar ao reino sem saber por quê, pois sua memória já está corrompida pelos ares de fora do reino e ele não se lembra de nada. Ao chegar nos penhascos uivantes, ele observa Dirtmouth ao fundo, pequena e quase apagada. Então, ele pula ao seu destino e assim começa a rolar. Então, agora eu entendi, tipo, porque pra mim não fazia sentido a gente ter nascido lá embaixo, que a gente veio lá de baixo. Não faria sentido pra mim a gente ter nascido lá embaixo e depois, quando o jogo começa, a gente tá vindo da frente. Então me falaram que podia ser igual o Kiriel, que o Kiriel,
Eu não sei pronunciar. O cara que tá aqui atrás. Ó, da Action Figure. Ó. Então, pra mim, tipo, a gente foi embora. Aí depois o ovo tava incluído lá, tava dando merda. E a galera foi voltando. Tipo, o parente lá perdido, próximo, primo, ele era só mais um que voltou, morreu. E é isso. Mas um monte de gente foi voltando quando a memória ia liberando. Quando era meio chamado, que nem o Kiriel. Knight. Certo. Primeiro é bom definirmos uma coisinha. Hollow Knight é grande, grande mesmo. Se a gente fosse querer contar cada detalhe do jogo, cada feitiço que o cavaleiro encontra e cada chefe que ele enfrenta, não íamos a lugar algum tão cedo. E não estamos no patamar de fazer vídeo de 3 horas ainda. Partindo desse pressuposto, vamos citar os pontos principais da história. Mas a Hornet ficava matando os cavaleiros. Ela ficava dando TPK nos irmãos dela. Meu irmão. Nossa, que isso? Uma babaca é ela. Para então discutir todos eles. Essa vossa heroína? O jogo já começa com o cavaleiro descendo até o caminho do rei. Passando disso e chegando em Dirtmouth, o inseto ancião nos avisa dos perigos que nos aguardam abaixo e nos deseja sorte. O cavaleiro, então, segue até a encruzilhada esquecida e visita o Templo do Ovo Negro, encontrando pela primeira vez Kiro. Ele explica que é um viajante que veio ao reino para conhecer seus mistérios e cita como o local lhe é familiar, mas não entende o porquê. Seguindo com sua jornada, o cavaleiro se direciona ao início do caminho do peregrino. Passando por Caminho Verde, ele avista e depois persegue a Hornet. Ela, que conhece os receptáculos e sabe sua natureza, desafia o cavaleiro para uma batalha, onde ela mostrará que ele não possui chances contra as ameaças do reino. Mas, ao ser vencida, ela começa a perceber que o cavaleiro talvez não seja tão ruim assim. Aqui é a primeira vez onde somos atacados pelas sonhadoras. Todas as três parecem ter perdido um pouco de sua mente após permanecerem tanto tempo sonhando. Enquanto Hera e Lúthien buscam destruir o cavaleiro, Monomon busca ajudá-lo. As ideias conflitantes acabam resultando na liberdade do cavaleiro e ele segue sua jornada. Seguindo o caminho do peregrino como indicado, eventualmente o cavaleiro chega na Cidade das Lágrimas. Ao chegar no monumento do Hollow Knight, Hornet se apresenta novamente. Ela explica como o cavaleiro tem outro vazio dentro Nossa, essa cutscene é muito rica, mano. As cutscenes são muito ricas. Ai, foda, mano. de si que ela desconhece. Então, ela nos diz para buscar a verdade sobre nossa origem no túmulo de cinzas. E aí ela sai vazada de novo. O que acontece aqui é que agora estamos livres para seguir diversos rumos. Entretanto, existem 2 locais muito importantes no momento. O primeiro é a Terra do Descanso, que pode ser acessível por esse poço no Pico de Cristal. Aqui podemos encontrar um altar das sonhadoras. Ao interagir com ele, nosso cavaleiro é atacado pelas 3 novamente, dessa vez jogando em um sonho profundo e sem saída. Então, somos visitados por uma mariposa amiga que nos salva desse sonho. Ela é a Vidente, a última viva de sua espécie. Ela nos explica que podemos ser o portador do ferrão dos sonhos, que há muito tempo foi sonhado pela sua tribo, e nos entrega a arma. Agora, nós temos um objetivo: matar todas as sonhadoras e entrar no Templo do Ovo Negro para matar o Cavaleiro Vazio. Então é o que fazemos. Primeiro, atrás de Lúthien, em sua torre de vigia. Chegando até lá, precisamos enfrentar seus defensores, grandes insetos que são reanimados através da infecção para nos enfrentar. É um desafio grande, porém com perseverança nós superamos. Ao encontrar Lúthien em seu cômodo, apenas está ele e seu antigo mordomo, ainda procurando servir seu mestre. Enfim, utilizamos o ferrão, entramos no sonho e matamos Lúthien. Um dos selos do templo se quebra e a radiância ruge, sabendo que uma de suas amarras foi retirada. Segundo, atrás de Hera. Para isso, precisamos nos aventurar em seu ninho profundo, até alcançar sua morada por no esse centro. caminho. Entrando lá, alguns insetos estranhos lhe aguardam. Eles apenas pedem para que você se sente, pois deve estar muito cansado. Ao se sentar, somos grudados com teias. O maior bait Os do insetos jogo. lentamente se aproximam e finalmente somos capturados. O maior bait. Essa foi uma das experiências mais bizarras até aqui. Com certeza não vou esquecer tão cedo. Ao explorar a casa de Hera, a encontramos deitada em um altar. Não existe muita resistência por parte das sonhadoras. Elas são fracas
fracas e vulneráveis. Matá-la é como um ato de misericórdia. Retornando para o mundo físico, podemos encontrar Hornet sentada no altar de sua mãe. Ela nos diz que não sente raiva pelo que fizemos, apenas lamenta não ter passado mais tempo com sua Isso aconteceu progenitora. comigo, gente? Terceiro, a mão na mão. Em seus Isso aconteceu arquivos, ou eu tô louco? Tipo, isso já aconteceu, eu não lembro disso. Da Hornet tá lá. A Hornet tava lá e eu só sapei. Se pá tava, se pá não. Guardando. Alcançando a frente Tem dos chance de não arquivos, nos deparamos com Kirill, ponderando o que estava em sua frente. Sempre tá? Ele disse que algo ok. lhe puxava para dentro daquele local, porém ele não sabia ainda o que. Buscando solução para seus sentimentos, Kirill entra nos arquivos conosco e nos ajuda mano, na luta lutar junto contra com ele é a muito Umu, legal. a água-viva sentinela criada por Monomon. Chegando no reservatório onde Monomon dorme, Kirill se lembra. Ele era aprendiz dela e sempre esteve ao seu lado nas pesquisas do reino. Como uma última tarefa, ela lhe entregou sua máscara, a qual ele deveria levar em sua viagem para fora do reino como proteção. Agora, o dever de Kirill era devolver a máscara de Monomon para que pudéssemos acessar seu sonho e matá-la. Assim como Hornet, ele não demonstra remorso por nós. Isso também é o que a professora quer, afinal. Matando Monomon, nós quebramos o último mano, a selo Monomon na tem o porta melhor do templo, design. liberando assim a entrada para o Cavaleiro Vazio e outro rugido furioso da Radiância. Agora é que temos a decisão de escolha. Lembra do segundo local importante que foi falado mais cedo? Esse seria o túmulo de cinzas que a Hornet citou anteriormente na Cidade das Lágrimas. Se formos até ele, podemos descobrir os segredos do reino. Entretanto, vamos considerar que não fizemos isso da primeira vez e ir direto ao Cavaleiro Vazio. Chegando na porta do templo, lá está o Cavaleiro Vazio, nos olhando com suas retinas laranjas e radiantes. Assim que quebramos suas correntes, a batalha começa. A luta parece algo justo, até o Cavaleiro Vazio não aguentar mais. Ele, em um surto de consciência, começa a se perfurar com o ferrão para tirar a radiância de si mesmo. É uma cena muito forte, muito triste, que mano, mostra é a muito devoção do Cavaleiro Vazio em acabar com a praga. E nós o ajudamos. Enfraquecemos ele até não aguentar mais e cair de joelhos em nossa frente. Agora, a radiância está exposta a nós. Utilizando sua habilidade de foco, o Cavaleiro absorve toda a radiância para dentro de si, se tornando o novo hospedeiro da praga. Seus olhos ficam laranjas, até que o vazio cobre eles completamente. Enquanto as novas correntes prendem ao templo, uma Tadinho. nova porta é gerada pela mano, é magia uma do triste selo de esse final. ligação e o jogo acaba. Esse é o primeiro final de Hollow Knight, e é considerado o final ruim, pois não existe uma resposta se nosso cavaleiro conseguirá conter a radiância, diferente do Cavaleiro Vazio. Ok, agora rebobina a fita. Vamos voltar para logo depois de matar Monomon, antes de entrar no Templo do Ovo Negro. Daqui, vamos seguir a nossa segunda linha do tempo e ir até a borda do reino atrás da Hornet. Chegando lá, ela nos avisa que precisamos nos provar dignos de saber a verdade e nos desafia para uma segunda luta. Após vencermos, Pensa em alguém que ela gosta de finalmente apanhar. se convence de que somos capazes de derrotar a Ele Radiância vira e da nos forma deixa de- pegar a marca do rei dentro do corpo do Wyrm. Ah, também tem essa cena fofa dela salvando o Cavaleiro da Morte Certa. Bem tocante. Então agora, 4 coisas precisam ser feitas antes de alcançar a Radiância. Primeiro, precisamos coletar 1800 essências para entregar a Vidente e ela aprimorar nosso ferrão dos sonhos o suficiente para entrarmos em sonhos protegidos por um selo. Então, utilizando esse ferrão aprimorado, entramos no sonho desse Mano, pior molde que do quando eu rei, estive jogando o jogo, eu fui muito direto nisso. Tipo, eu ganhei o ferrão, eu falei, mano, tem aquela estátua lá embaixo. E eu fui direto na estátua. Eu fui seco na estátua, eu fui que nem um cracudo pra estátua. Consegui a estátua. Mal sabia eu o que me Passando assim no esperava. Palácio Branco. No fim do Palácio Branco e do seu inferno de serras, finalmente encontramos o corpo do Rei Pálido. Bom, a gente não vai entrar aqui de novo na discussão de se o rei tá morto ou não. Pra mim, ele tá morto e é dessa forma que o jogo faz a gente querer entender. Em seu corpo, nós encontramos a primeira metade da alma do rei. Terceiro, nós temos que descer até o abismo pela primeira vez e alcançar a estátua com fonte de vazio, onde nos é entregue a Talvez é porque eu bati com tudo, né? Com aquele ferrão, mano. Qualquer oportunidade eu tava lá metendo a ferroada. capa de sombras. Isso que permite passarmos por paredes feitas de vazio. Por último, mas não menos importante, vamos ao Jardim das Rainhas, utilizar o dash com a nossa nova capa para acessar a área onde a Dama Branca se encontra. Após derrotar o Lorde Traidor que tinha tomado conta desse local, damos de cara com uma cena chocante. Lá está Dria, morta na porta do casulo de sua rainha, com uma pilha de corpos dos louva-a-Deus rebeldes em sua frente. Ela morreu protegendo sua rainha, um verdadeiro ato de lealdade
verdade que mostra a devoção da Dria, mesmo na queda do reino. Ao encontrar a Dama Branca, ela nos reconhece como sua cria e diz que estava nos aguardando, assim entregando-nos a última parte da alma do rei. Dessa Ela era sua forma, mãe, estamos mãe. prontos para descobrir a nossa verdade. Para chegar até aqui, nós precisamos utilizar a alma do rei e descer até o abismo. Lá, encontraremos uma abertura para abaixo da pilha de corpos. O cenário aqui é macabro. Tudo ao nosso redor é formado por cascas dos receptáculos que morreram no abismo. Persistimos até o final, encontrando assim um ovo preto que reflete a nossa imagem. Essa é a primeira vez que o cavaleiro enxerga seu reflexo. Não há mais nenhuma dúvida. Ele precisa saber a verdade dentro de si. E utilizando o ferro Assim, a dos gente não sonhos, sabe, vai que ele tinha um entramos espelho em na nossa casa dele. própria memória. Emergindo da pilha de corpos, o cavaleiro sobe o abismo. Ao fundo, uma voz lhe diz: sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para chorar em sofrimento, nascido de Deus e vazio. Alcançando o topo, vemos que essas palavras não foram redirecionadas a nós, e sim ao cavaleiro vazio. Ele segue o rei, e ao olhar para trás, percebemos que ele falharia em sua tarefa, pois ele hesitou durante um momento apenas. Suficiente para ser considerado um sentimento, suficiente para não ser vazio, enquanto nós caímos de volta no abismo em aceitação. Ao aceitar que não foi escolhido, ao aceitar que é vazio por dentro, o cavaleiro se tornou um com seu poder. Ele unificou o vazio dentro de si, transformando a alma do rei no coração vazio. Assim, ele possui controle sobre todo o vazio. Agora, nunca mais ele trará ameaças ao cavaleiro. E com esse novo poder adquirido, ele poderá derrotar a Radiância. Agora sim, o destino se torna o templo Não, do mano, novo rei, coitado. mas dessa vez, a Hornet está lá nos aguardando. Ela fala sobre como não pode ajudar diretamente, pois a estrutura suga suas forças, mas ela intervirá quando a oportunidade aparecer. Desse ponto, se abrem dois finais diferentes. Ao enfrentar o cavaleiro vazio e fazê-lo ajoelhar de novo, a Hornet encaixará a sua agulha na rachadura da casca dele, permitindo-nos utilizar o ferrão dos sonhos e acessar o sonho da radiância. Mas, caso o cavaleiro demore demais para fazer isso, a Hornet cairá da sua posição e ficará desacordada no chão. A luta continuará normalmente e o mesmo final anterior irá acontecer. Mano, eu fui muito burro a primeira vez, eu só continuei batendo nele que nem um idiota. Eu fiquei batendo nele como se não houvesse amanhã, porque, nossa, Let's Go, ela me deu suporte. Eu mexi a porrada nele e ela caiu morta. Eu fiquei, então tá. Cancelei o Silk Song, gente, não vai ter mais. Silk Song acabou. A diferença é que com a Hornet na sala, ela se torna parte do selo final, implicando que ela se tornou uma sonhadora também. Deixar esse final de lado e utilizar Mano, o ferro dos sonhos a Hornet só se fudeu nesse final, mano, tadinha. Ou, coitada. leva o cavaleiro até a radiância. Ele se levanta até a plataforma e desafia o próprio sol. Então, ela abre as asas, mostrando que sua luz é tão forte quanto a de uma estrela. Aí, a batalha começa. A Radiância se mostra como um desafio pesado para o cavaleiro, mas agora que ele aceitou o poder do vazio, nada pode lhe parar. De pouco em pouco, ele supera o Deus, fazendo a Radiância recuar em seu próprio sonho, até ela não ter mais forças e tentar fugir. O cavaleiro ascende atrás dela, sendo acompanhado pelas sombras de seus irmãos caídos. Então, a última que surge para ajudá-lo é a sombra do cavaleiro vazio. Ali, ele completa sua tarefa junto ao seu irmão. A casca do cavaleiro finalmente se parte, e ele usa todo o seu controle do vazio para dizimar a Radiância. Com o último urro de desespero, a Radiância é arrastada para o mar de vazio que lhe puxa, e finalmente liberando seu último sussurro. Antes de comentarmos sobre os dois últimos finais, gostaria de conversar aqui com vocês um pouco a respeito da simbologia desse final. Não só Então, eu acho que esse final é que tô repetindo o que falaram na live. Mas eu gostei do primeiro final, o final triste. Eu não achei ruim, eu achei bonitinho, tipo o Hollow Knight ficando selado lá e tudo mais. Tipo, tadinho, o ciclo se repetiu, só que segurou por mais algum tempo. Tipo Dark Souls. Só que descobrindo mais do lore, eu descobri que esse final é muito mais pior, tá ligado? E esse daqui é muito mais bonitinho. Só que esse é mais poder da amizade, assim, é mó fofo. Eu sei mó bonitinho, eu metendo o pau na Radiância.
Aí depois, tipo, ela começa a fugir e vem os meus irmãozinhos. Ai, que bonitinho, mano. Tentar fugir. Tipo, O cavaleiro acende nossa, atrás dela, sendo acompanhado pelas Eles sombras ainda- de seus é- irmãos é tão caídos. fofo. Então, a última E depois o Hollow que Knight surge nos para ajuda. ajudá-lo é a Olha. sombra do cavaleiro vazio. Ali, Ah, mano, é mó bonitinho esse final. E se for verdadeiro, eu também gosto, eu acho mó bacana. completa sua tarefa Pô, junto eu aprendi a ao gostar mais desse final seu irmão. felizinho. A casca do cavaleiro Felizinho. finalmente se parte. Ele morre. E ele usa todo o seu Felizinho. controle do vazio para dizimar a radiância. Com o último urro de desespero, a radiância é arrastada para o mar de vazio que lhe puxa. E finalmente, liberando seu último sussurro. Antes de comentarmos sobre os dois últimos finais, gostaria de conversar aqui com vocês um pouco a respeito da simbologia desse É final. impossível tanto ser Não verdadeiro. sonhe mais, é uma cena que te deixa com gosto ruim na boca se você souber o que está acontecendo de verdade. Os momentos finais da radiância são difíceis de se ver, pois seu grito mostra completo desespero ao ser arrastada para a morte. Esse final é um momento de vitória. Ela mas parece para o quem Rage entende, Elétrico. sabe Vocês não acham? que ninguém é o vilão dessa história. A Radiância não é uma vilã. Ela foi traída por sua tribo, esquecida e selada pelo rei. A infecção foi a consequência dos atos do Rei Pálido. Mas o Mas a rei infecção vem da radiância, tipo, é um negócio que espalha por aí, por causa da influência dela. Eu acho que eu não peguei essa parte. Então, é que não existe uma linha canon porque a gente ainda não teve uma continuação, assim, pra gente saber o que aconteceu, qual que é o certo. Então, ela é mãe da infecção, mas, tipo, ela tipo, a infecção é o que vem da mente dos outros. Tipo, imagina, se Silk Song for uma continuação, a gente vai saber que o final 2 não é canon, porque a Silk Song tá viva. E no 2 ela morre. É o poder dela nos sonhos que condensou no corpo dos insetos. Ah, tá. em momento algum foi ruim com seus súditos. Ele deu propósito às mariposas também. Por isso o Hollow Knight é bem escrito. Claro que isso não é novidade. Uma história onde ambos os lados possuem seus motivos sempre existiu em qualquer mídia, tanto em filmes quanto jogos. Só que aqui é bem contado pelas cenas, não por diálogo. Você sente no grito dela o medo, e quando o último resquício de sua essência se esvai, não tem como não se sentir desconfortável. Você fez o certo? A Radiância é o vilão? Ou você apenas se tornou um novo vilão? Um jogo que te deixa com perguntas e pensamentos após sua última cena certamente não é algo banal. Bom, deixando meus pensamentos de lado antes que eu perca o fio da meada, precisamos agora rebobinar novamente. E de novo, vamos para antes de entrarmos no Templo do Ovo Negro. Dessa vez, podemos ignorar o Cavaleiro Vazio e ir direto ao Poço de Lixo. Em suas explorações, o Cavaleiro encontrou o casulo da Buscadora de Deuses e a libertou, fazendo com que fosse acordada. Assim, ela nos entrega o sintonizador de deuses e diz para nós entrarmos em sintonia com os deuses desse reino. Os deuses, claro, são os chefes do jogo. Cada chefe que enfrentamos acaba se tornando um inimigo na casa dos deuses através da sintonização das buscadoras. Então, o cavaleiro é apresentado aos panteões, o pináculo da demonstração de força contra todos os Hollow Knight. As buscadoras zombam do cavaleiro, dizendo que ele não é digno de estar ali, e sua participação é puramente para o prazer das buscadoras em sua derrota. Entretanto, o cavaleiro não pode... Aqui, será que a gente vê isso? Ou a gente espera pra ter? Pra fazer? Ah, mano, não sei se eu quero ver. Porque aí é spoiler, meu. Eu tô fazendo negócio, eu posso fazer um negócio? Ah, mano, não sei. Será que a gente vê? É que, pô, eu não quero tomar spoiler do negócio. Ah, mano, eu vou ver por mim mesmo e depois eu volto. Mano, então, mas não sei, não sei. Pô, pessoal, mano, o Ariane, você tá aí? Tá aqui uma competição, desempata, pelo amor de Deus. ser afetado Pô, eu vou saber o que vai acontecer no final. Tá mó cota batendo nos bichos pra... Ah, mano, não sei. Ninguém responde, pelo amor de Deus.
Mano. Tô não. Ela respondeu. Por Então algo tão vamos banal tomar quanto spoilers. dúvidas. Ele tem o poder do vazio consigo, e ele toma a responsabilidade de obliterar todos os Não, mano, será que... mano, eu não sei. Pá. deuses de Hollow Knight em sua forma mais poderosa. É com esse foco em mente que o cavaleiro enfrenta cada panteão, subindo em dificuldade e cada vez mais demonstrando sua Bati força nisso há pouco, bati nisso há Antes de cada pouco. último conflito nos panteões, ela aparece para dizer ao cavaleiro o quanto eles aguardam pela sintonização com o Deus dos deuses, e que ele precisava ser destruído pelos deuses para que sua ligação pudesse ser completa. A cada panteão superado, a buscadora se torna mais irritada com o cavaleiro, ele que supera as adversidades e atrapalha seu foco nos deuses que desejava. A gente teve Até batido que nisso no há último pouco. panteão, ela diz que finalmente irá prestar atenção em nossa performance. Ao nos reconhecer como dignos, a buscadora finalmente sintonizou com seu tão esperado Deus dos deuses e trouxe para combate conosco. Essa, claro, é a Radiância Absoluta. Certo. Só a aparição da Radiância Absoluta e o receptáculo puro aqui é controversa, porque em teoria o cavaleiro não enfrentou eles ainda, porque ele tá vivo e no final não sonha mais, ele morre. Para a conveniência de não entrarmos em uma discussão a respeito de como as mecânicas do jogo influenciam na história, vamos considerar que a buscadora sintonizou com a Radiância e o Cavaleiro Vazio sem nós precisarmos enfrentá-los, pelo nível de divindade deles, beleza? Show! Então, nos é apresentado o pináculo da força de todo Hollow Knight, a criatura mais poderosa desse mundo como conhecemos. Tirando fodendos 4 máscaras por cada hit, temos a Radiância Absoluta para derrotar. Claro que todos aqui que enfrentaram o panteão de Hollow Knight devem sofrer de estresse pós-traumático ao lembrar disso, mas é necessário para continuarmos a história. Peço perdão. A batalha contra ela é a mais difícil do jogo, sem sombras de dúvida, e também a mais punitiva. Mas o cavaleiro não pode ser impedido por meros deuses. Novamente, ele persevera, pouco a pouco colocando a Radiância Absoluta contra a parede. Ele sobe além do palco de observação dos buscadores, para acabar de uma vez por todas. Mano, antes ela tirava 2. Dessa vez, ele não está acompanhado de seus irmãos. E ao sua casca quebrar, quem surge para ajudá-lo não é o Cavaleiro Vazio. Uma figura com 6 olhos grotesca surge do mar de vazio abaixo. Esse é o Lorde das Sombras. Ele segura a Radiância Absoluta com uma de suas mãos e da forma mais brutal possível a oblitera completamente. A Radiância não é arrastada até o mar de vazio, ela é destruída em nossa frente, explodindo em uma torrente de essência que rapidamente se esvai. Com a certeza de que a Radiância deixou de existir, o Lorde desce novamente até a buscadora, envolvendo-a em seus braços de vazio e a consumindo. No mundo físico, a buscadora começa a chorar a substância, até seu corpo se tornar completamente negro e o vazio explodir para fora furiosamente. Porra, gente, como... dentro do templo... Por como que você falou que eu não ia entender isso jogando? É preciso ser... Mano... Os caras me chamam de burro ao vivo e, mano, que cena foda, mano. Vazio explodir para a substância. O Lorde desce novamente. Mano... Cinema 2 aí. Caramba, que foda. Deixou de existir, o Lorde desce novamente até a buscadora. O bicho literalmente matando ela. O Rô não vai entender. Consumindo. No mundo físico, a buscadora começa a chorar a substância, até seu corpo se tornar completamente negro e o vazio explodir para fora furiosamente. Enquanto isso, dentro do Templo do Ovo Negro, a Hornet observa a infecção morrendo até enxergar o Cavaleiro Vazio solto de suas correntes e se prepara para uma luta. E o jogo acaba. Esse é o final que nos deixa mais intrigado. Mano, os caras ainda tem assim... Mano, como é que esse final seria canônico? A Hornet... Se for prequel, mano, eu vou ficar muito triste se o Silksong for uma prequel. Eu odeio quando é prequel o bagulho. Mas se o Silksong for uma continuação e esse for o final canônico, quer dizer que depois do moleque ter liberado o mundo vazio, Ultimate, Demônio, Capeta, Anticristo... A Silksong vai lá e mete a porrada nele e segue o baile? Porque ele mostra uma possibilidade real de continuação da história. O Lorde das Sombras sendo uma ameaça muito maior a Hollow Knight do que a Radiância. É a motivação perfeita para Hornet buscar ajuda na terra natal de sua mãe. Entretanto, existe uma variação desse final. Caso o Cavaleiro tenha entregue...
Ah, mano, eu não vou ver a variação desse final e eu vou ter esse final, então. Os caras sabem spoiler muito. Calma, deixa eu pular pra cá. Acompanhando. 2020 foi um ano tema gratidão. Eu não único. E eu digo isso com Não vou, mano. finais da Já história tem de 2 final Hollow pra Knight, ver. do e sido do único. Não vou ver, gente. Da Hornet ter ido Essa foi toda a história de Hollow Knight, do começo conhecido desse universo. Os caras não falou do final, que aparece o guri cogumelo lá. O final cogumelo. Faltou isso, mano. Faltou o cara Até cogumelo. os possíveis finais do jogo. Hollow Knight é algo único, e eu digo isso É mesmo? com toda a paixão possível. Mas eu não Ah, mano, é uma cena especial final, sei gente. ao certo como finalizar esse vídeo. Recentemente completamos 2 anos de vida do canal e alcançamos 20 mil inscritos. A única coisa que eu sinto nesse momento é uma gratidão imensa por todos que estão me assistindo e acompanhando. 2020 foi um ano terrível na nossa história, muita coisa ruim aconteceu, mas através dessa comunidade eu tinha um lugar dedicado a me expressar, onde por algumas horas no meu dia eu podia parar, escrever e produzir conteúdo para vocês, fugindo um pouco da realidade e me conectando com uma comunidade maravilhosa. Não. Queria agradecer aqui ao Bonito, Preginante por aceitar editar os vídeos aqui do canal quando a gente era muito menor. Também agradeço muito aos artistas do canal, Kami e Snock, que estão sempre dispostos a ajudar quando eu preciso, além de serem muito talentosos. Agradecer ao Lucas e ao Ian do servidor do Discord por criar um espaço amigável para todos da comunidade que busquem interagir com gente que gosta do jogo. Inclusive, entrem lá caso queiram, link na descrição. Eu queria poder citar todo mundo aqui do Discord que esteve desde o início até hoje, mas Ah, mano, no final se eu do vídeo eu tentar, revelei eu vou que acabar tocar o... falhando em citar todo mundo. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui nesse servidor. Vocês fazem parte de uma das comunidades mais saudáveis que tem por aí. Agradecer também a Hornet por estar do meu lado nessa jornada inteira, me apoiando e dando forças para seguir em frente. E agradecer principalmente a você que está assistindo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e comentar o que acharam. Então é isso, tenham um ótimo dia Até uma próxima. e tchau! Tchau! Não, mano, que bonitinho, bonitinho. Adorei, mano. Mano, vídeo muito bacana, mano. Vídeo muito legal. Ai, o que eu fiz, mano? Você já se Vídeo sentiu útil. apaixonado por Ah, mano, gostei muito. E o cara faz mais conteúdo de Hollow Knight, ó, aqui. Se a gente for ver... Ou desse não. Aqui, ó. Tem mais coisa sobre. Tipo, desvendando o iceberg. A história dos cavaleiros que ele não contou no vídeo. História das tribos que tem. Ah, mano. Gostei bastante. Então, é o vídeo Starter Pack pra fãs de Hollow Knight, tá ligado? Calma, Ramon, calma. A gente já vai ver mais. Calma. E dá pra fazer mais coisas agora, na verdade. Ainda tem mais algumas coisas que eu deixei guardado pra hoje.